todos, como vão? Aqui é Carlos, colecionador por hobby. Hoje eu queria estar falando sobre Batman, mas antes de falar sobre Batman, uma explicação por que eu não estou gravando um vídeo direito ou regular. É porque recentemente eu tive dengue, estou com dores nas minhas articulações, mãos, pés, doem muito. Eu acho que é chikungunya, viu, gente? O pessoal esperando o resultado, mas não tem para onde correr. Então o recado sobre isso é, galera, cuidado com água parada em recipientes que acumulem água. Pneu, garrafas, pratinho de planta, muita atenção quanto a isso, porque vocês podem estar criando a dengue. Então não é legal nem para você, nem para sua família toda. Então, gente, muito cuidado com isso. Então, cuidado com esses recipientes. Até um copinho mesmo de plástico descartável pode ser o foco principal para criar dengue. Então, fique atento a isso. Não só você, mas seus vizinhos, porque não adianta você fazer a sua parte e o vizinho não está nem aí. Então, recado dado, bora falar sobre Batman. Gente, quando a gente vai falar sobre ranking de melhores histórias, sempre a gente esbarra assim em coisas bem óbvias. Por exemplo, a Piada Mortal fica em terceiro lugar. E aí há um embate entre Batman 1 e Cavaleiro das Trevas. Qual dessas aqui é a melhor? Cavaleiro das Trevas, Batman 1. As pessoas, alguns batem o pé para essa história, enquanto os demais sempre deixam Batman 1 como uma história em segundo plano. Mas, sinceramente, particularmente, eu não acho Cavaleiro das Trevas a melhor história do Batman. Sem sombra de dúvida, para mim, a melhor história do Batman é Batman 1. E eu vou explicar por quê. Bom, Cavaleiro das Trevas é uma história, sim, sem igual. É uma história única, cinematográfica, sabe? O Frank Miller contou de uma forma única a visão do homem morcego, cara, em seu retorno, né? E, cara, sinceramente, essa aqui é uma história, sim, muito única do homem morcego. É um crescente. Só que ele esbarra no final da história. Na minha opinião, eu não gosto do final, entendeu? Porque assim, a história é dividida em 4 partes, né? O retorno, o triunfo, a caçada e a queda do homem morcego. E sinceramente, essa história, ela eu não gosto do final, onde o final, vamos falar bem especificamente do final. O final, o governo americano resolve caçar o Batman. E não há outra pessoa para caçar o Batman senão o Homem de Aço. E é o embate final entre eles dois. Eles vão se degladiar e é certo de que um não vai sem o outro. E essa é a parte que me deixa muito frustrado. Primeiro, a questão do Batman, para ter um plano, que ele vai lutar contra o Superman, mas ele usa um remédio que faz com que seu coração parar. Parecido com o da Romeu e Julieta. Quando a Julieta vai tomar o veneno, a poção que faz com que ela durma e a família dela pensa que ela morreu. E, cara, pra mim, ele usa esse mesmo recurso, né? Vou usar fingir que vou morrer. E há um embate entre eles dois. Sempre o Batman utilizando seus apetrechos tecnológicos para fim de derrotar o Superman. Só que nesse momento ele não contava o Superman não sabia que o Batman tinha ajuda do Arqueiro Verde. Com apenas um braço ele consegue disparar uma flecha de kryptonita que o acerta. Com isso ele pega a flecha, mas a flecha explode na cara dele. Então ele tem um momento. Isso na animação é contado até de uma forma melhor. Que o Batman começa falando para ele: olha, você está sentindo isso, Bruce? Ou Clark? Isso é o que nós passamos todos os dias. É a mortalidade. E, cara, só tem diálogos memoráveis, únicos. E eu vou bem aqui na parte onde justamente a flecha explode. Bem aqui, ó. Eita. E ele fala: não foi fácil sintetizar, Clark. Levei anos e custou uma fortuna.
Por sorte, eu tinha as duas. E aí o Superman começa a falar: Bruce, seu coração. E ele dá um papo na cara do Homem de Aço. Está começando a entender, Clark? Este é o fim para nós dois. Nós poderíamos ter mudado o mundo. Agora olhe para nós. Eu me tornei um risco político e você uma piada. E essa parte eu quero que você se lembre, Clark, para o resto da sua vida, nos seus momentos mais íntimos. Eu quero que se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você. E nesse momento ele tem um ataque cardíaco e ele morre, né? Morre. Cara, para pensar um pouquinho sobre esse embate final entre o Super-Homem e o Homem de Aço. Rapaz, não tem nada igual a isso. É um embate, sabe, de titãs, e eles vão brigar. E se o Batman quisesse derrotar o Superman, ele poderia ter cortado sabe? Vou cortar a garganta aqui do Superman, que ele já estava fragilizado pela Kryptonita, e eu conseguiria derrotá-lo. Mas não, eu quero que você se lembre que eu poderia ter te matado, eu poderia ter, sabe, quebrado seu pescoço, mas eu quero que você viva para você descobrir que eu poderia ter te derrotado quando eu quisesse. Era isso que esse momento significou. E tem algo muito além do que só essa briga. Como ele mesmo falou, o Superman era um joguete de um presidente norte-americano, enquanto o Batman era um risco político, como ele mesmo se referia. Essa briga significou tanto se o Batman não tivesse sobrevivido. Por quê? Porque se o Batman tivesse morrido nos braços do Superman, ele poderia viver com a culpa do que aconteceu com ele, sabe? Ele viveria com a culpa. E com isso ele passaria o resto das vidas se lamentando pelo que ele fez. Com certeza isso ia desencadear alguma revolta nele para ele voltar à era do heroísmo, sabe? Porque o Superman, ele quer queira quer não, ele é um homem, um deus, mas ainda assim ele é um homem aqui na Terra. Aliás, ele tem um diálogo, acho que é uma das coisas mais lindas que já foram escritas. Quando a bomba atômica é enviada, aliás, isso aqui é recheado de teor político, não tem para onde correr. E os russos vão mandar um míssil nuclear para os Estados Unidos. E tem um momento que o Superman impede, só que ela explode nele, né? E tem um diálogo que é assim, que é mais ou menos aqui, ó. Eles podem rasgar o tecido da realidade, explodir e espalhar centenas de milhares de toneladas de areia no céu, ofuscar o sol, fonte de todo o meu poder, esperança de milhares de criaturas em desespero. Aí começa uma tempestade magnética. A senhora tem razão de estar ultrajada, mãe terra. Deu seus filhos todos, e esses filhos mesquinhos, idiotas e perversos, mas por favor, ouça o que eles têm a dizer. Por favor, estou lento às portas da morte. Só preciso alcançar o sol. E aqui o Superman está moribundo, né? Ele cai na terra. E ele começa: eu sempre amei, embora tenha vindo de outra galáxia, sempre servi aos seus desígnios. O mesmo poder, a energia do sol, alimenta nós dois. A senhora armazena aqui. Eu suplico em nome da Terra, de um planeta moribundo, libere essa energia. Mãe, a senhora é tão generosa. Me ofereceu sua linda floresta, eu juro, este filho adotivo honrará seu nome. Putz, cara, isso aqui é um diálogo lindo. Mas, voltando ao assunto, quando o Batman morre, o Superman vai pro seu funeral. Ele vai se despedir do seu velho amigo. E ele tá vivendo a culpa da morte do... Vem aqui. O Frank Miller conseguiu captar isso. A culpa. De repente ele vê o que o coração retorna. E ele dá aquela piscadinha assim, ó. Ah, tudo bem, eu não me meto nos...
fala pro Bruce que eu não me meto nos negócios dele e ele não se mete nos meus. Pra mim isso é como se, por exemplo, um Deus Ex Machina, sabe? Algo que, que detona com a história, uma história que poderia desencadear outras, mas enfim, é algo que eu acho que o ponto falho nessa história, para se dizer que essa história seria a mais perfeita das perfeitas. Em contrapartida, eu vejo como Batman 1, 4 histórias bem divididas, contando a chegada do Homem Morcego e do Bruce Wayne, que ainda não virou o Batman, e o Tenente James Gordon. Eles vão entrar em Gotham e aprender como é que o que é viver em Gotham City. Rapaz, eu acho essa história aqui a melhor história do Homem Morcego. Você não tem como você não dizer que essa história não é perfeita ou tem um detalhe. Eu acho essa história a mais perfeita do Homem Morcego. Tem um momento que o Batman ele conseguiu escapar do carro da polícia, e aqui é o que ele vai enfrentar, o James Gordon vai atrás do Flash. Ambos, tanto o Bruce como o Gordon se encontram, sabe, como se eles prontos para mostrar ao que eles vieram fazer. Então assim, é uma história sensacional. Eu acho essa é a melhor história do Homem Morcego e não tem como você falar assim, não, pera lá, não é bem assim, não. E é perfeita, é perfeita. E tem outras coisas importantes também a ser ditas. Por exemplo, são suas continuações. As continuações de Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas 2. Cavaleiro das Trevas 3. Que é a cuspida na cara da galera, sabe? Olha, o Batman agora ele entrou no poço de Lázaro e tá tudo bem pra ele agora. Então assim, tem que falar nisso aqui também. Eu gosto, tem umas coisas que eu gosto nessa história, mas não é a melhor, sinceramente é uma viagem do Frank Miller aqui nessa história do menino dourado, a criança dourada. Mas isso aqui é legal, que é como se fosse um prelúdio do Cavaleiro das Trevas. Que é o momento em que o Batman ele quer se aposentar e não sabe como. Enquanto o Cavaleiro das Trevas é o Batman querendo voltar, mas ele não sabendo como. Então assim, essa história também aqui é maravilhosa, é perfeita. Mas assim, como eu disse, não é também a pior história do Batman, não. É só porque esse detalhe do final é que estraga, né? Sim, sem falar que Batman 1 gerou o que também? Gerou Lombo das Bruxas, Vitória Sombria, entre outras coisas. Então a história é uma das melhores histórias do Homem Morcego, né? Sem falar agora sim, também não vamos condenar também o Cavaleiro das Trevas, porque se não fosse o Cavaleiro das Trevas também não teria surgido isso aqui. O filme de 89 foi decisivo sair graças a essa história do Cavaleiro das Trevas e a Piada Mortal, né? A composição do que aqui viria a ser o Coringa, né? Então, pra mim, essa aqui é a melhor história do Homem Morcego, Batman Ano 1. Então, espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se vocês concordam ou não concordam, não tem problema se você discordar. Eu acho que é um direito seu dizer, não, eu acho que você tá errado no seu pensamento e vamos debatendo, tá certo? Então, até um dia qualquer e obrigado. Até mais.